Digam uma coisa, do ponto de vista de solução tampão, vocês entenderam a ideia envolvida conceitualmente? Como é que uma solução tampão funciona? Qual é o princípio geral? Eu tenho necessariamente que ter um ácido fraco e o seu sal, ou uma base fraca e o seu sal. Quando eu coloco naquele meio íons H+, ou OH-, se eu só tenho água, esses íons H+ e OH- provocariam uma mudança no pH do meio. Mas como eu tenho um ácido fraco e o seu sal, né, lembrando que o sal de um ácido fraco é uma base, é a base conjugada, então o que vai acontecer é que esse íon H+ vai reagir com o sal e não vai levar a variação de pH, variação significativa de pH. Ou, se eu coloco OH-, esse OH- vai reagir com um ácido e eu também não vou ter variação significativa de pH, porque eu não mudo a concentração nem de H+, nem de OH-. E aí vocês podem falar, poxa, Dalva, mas vai acontecer a mesma coisa se eu só tiver, por exemplo, no caso que a gente discutiu mais, que é do ácido acético, se eu só tiver ácido acético, vai acontecer a mesma coisa? Não vai. Eu tenho ácido acético lá, eu coloco o OH-, o OH- vai reagir também com ácido. Então, por que só uma solução de ácido acético, ela não é chamada de solução tampão? Essa equação é fácil lembrar até aqui, né? O que eu coloco aqui? Mas se você esqueceu. Montar desse jeito, chegar aqui é fácil. Menos o log da razão das concentrações. Quem vai em cima e quem vai embaixo? Não chuta, Aleph, pensa. Se eu tiver mais ácido, o meio deve ficar mais ácido, certo? Meio mais ácido significa um pH menor. Quanto mais ácido eu tenho, em relação ao sal, mais positivo esse log vai ficar. Portanto, como é menos log, isso aqui vai ficar negativo. Tá certo? Se a concentração de ácido for maior, o pH vai ser menor. Se a concentração de sal for maior, o pH vai ser maior, porque o sal ele está contribuindo com a hidrólise, né? Ele está contribuindo para elevar o pH. Então, se a concentração, se a gente escrever assim, ó, fica perfeito, né? Porque se a concentração de ácido é maior que a de sal, esse número vai ser maior do que 1, log de um número maior do que 1 é positivo, mas é menos log, então eu vou ter o pKa menos um número, o pH vai ficar menor. E nós vimos também que essa relação aqui que a gente usa para a solução tampão, ela funciona desde que eu não tenha muito ácido ou muito sal. Porque vai chegar uma hora, eu vou colocando ácido, eu vou colocando ácido, ou vou colocando base, eu acabo com o tampão. Vamos ver, ó, eu tenho tampão ácido acético acetato. Uma questão simples. Se eu coloco ácido nesse tampão, ácido acético acetato, o que vai acontecer com a concentração do ácido? Ácido acético acetato, estou colocando H+. O que acontece com a concentração do ácido? Aumenta. Por quê? Porque esse H+ está reagindo com acetato. Reagindo com acetato, forma ácido acético, aumenta a concentração de ácido, diminui a concentração de acetato. Se eu for fazendo isso continuamente, a concentração de ácido vai ficar cada vez maior e a de acetato cada vez menor. Até que vai chegar uma hora que esse H+ que você está colocando
não consegue mais ser absorvido por esses dois equilíbrios. E a mudança no pH, ela passa a ser mais perceptível. A gente sabe disso através de uma propriedade das soluções tampão, que a gente chama de capacidade tamponante. Quanto maior for a capacidade tamponante da minha solução tampão, mais ela sobrevive, ela resiste ao acréscimo de um ácido ou de uma base. Ou seja, maior é a concentração de íons H+, ou de OH-, que eu posso pôr ali, sem que o meu pH mude substancialmente. Tá certo? Então, se eu coloco OH-, vai acontecer o contrário. O OH- vai reagir com ácido, no caso do exemplo do ácido acético, vai reagir com ácido acético, concentração de ácido vai diminuir, a de sal vai aumentar, mas isso também tem que ter um limite. Então, o limite que a gente aceita é que a concentração do ácido, ela não pode ser maior do que 10 vezes a concentração do sal, nem menor do que 10 vezes a concentração do sal. Tá certo? Então, quando a concentração do ácido for 10 vezes a concentração do sal, log de 10 é 1. E o meu pH vai ser o pKa menos 1. Quando a concentração do sal for 10 vezes a concentração do ácido, eu vou ter log de 0,10 ou 0,1, que é menos 1. Portanto, o pH vai ser o pKa menos 1, que é mais 1. Então, o limite do meu tampão é pH Claro que aqui eu não estou pensando no algarismo significativo, tá? Vocês entenderam por quê? E eu também, olhando para essa equação aqui, eu consigo saber exatamente quais ácidos eu tenho que usar para conseguir tampões com pH que me interessa. Então, por exemplo, o ácido acético que a gente está vendo, o Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso me dá um pKa de 4,74. 4,74, isso quer dizer que tampão ácido acético acetato só funciona entre 3,74 e 5,74. Se vocês precisarem de um tampão fora dessa faixa, vocês não podem trabalhar com ácido acético acetato. Tá certo? Então, vamos fazer umas contas para a gente fixar esses conceitos, né? Eu vou para a lista 3. Algumas coisas nós já fizemos. Vocês sabem que cálculo não é complicado. Por que essa equação aqui de pH, por exemplo, por que nós trabalhamos com pH? Por que eu preciso do conceito de pH? Mas eu podia usar a concentração de H+. Por que eu uso o pH? Lógico. Porque senão eu tenho que, cada vez que eu for falar da acidez de um meio, eu tenho, por exemplo, água pura numa determinada temperatura, a concentração de íons H+ é 1,0 vezes 10 a menos 14 mol por litro. É comprida essa história, né? A água pura, numa dada temperatura, o pH é 7,0. Ponto, mais curto. Então, quando eu uso o pH, eu elimino a necessidade de ficar carregando a base de 10 comigo. Então, esse pezinho aqui, que a gente coloca antes, esse pezinho aqui, é um operador que significa menos o log. E eu faço isso para ter a mesma informação, por exemplo, no caso, a concentração de hidrogênio, só que de uma forma mais compacta. Então, se eu trabalho com menos log, a informação, no caso, a acidez,
fica mais compacto. Então, sempre que eu tiver o P antes de uma grandeza qualquer, uma concentração, uma constante, eu estou dizendo que eu estou fazendo menos o log daquele operando. Então, no caso, por exemplo, o pKa significa menos o log do Ka. Tá certo? Então, notem que, por exemplo, é claro que eu sei que o pKa, que o Ka, por exemplo, esse Ka é um número pequeno. Mas olha o tamanho desse, né? 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu compacto essa informação num pKa de 4,74. Então, o que eu sei? Quanto menor for o valor do Ka, quanto menor ele for, maior vai ser o valor do pKa. Então, quanto menor for o Ka, maior vai ser o valor do pKa, porque ele é menos o log. Se o Ka do ácido acético fosse 1,0 vezes 10 a menos 8, o pKa seria 8,00. Então, quanto menor o Ka, maior o pKa. Então, olhando para essa informação, eu já tenho esse conceito. Então, a definição para pKa é menos o log da constante, no caso de dissociação ácida, e o propósito é deixar a informação mais compacta. Imagina. Você quer que eu escreva formalmente ou não precisa? É só... escrever assim, ó. Então, lembrando, né, que a gente está usando bastante, a gente vai usar bastante, vocês vão usar bastante a ideia de pKa. Quanto maior for o valor de pKa, menor será a força do ácido. Analogamente, eu posso definir, pKb também. É menos usado, mas eu posso definir da mesma forma. Então, o mesmo ocorre para Kb e pKb. Na verdade, eu posso fazer isso com qualquer constante, com qualquer concentração. Eu posso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu estiver fazendo um estudo de concentrações baixas de sódio, por exemplo, porque é claro que não tem sentido nenhum eu fazer isso com concentrações, no caso de pH, concentrações muito grandes de H+, e nem concentrações muito grandes de qualquer outro íon. Mas se eu estiver fazendo um estudo onde eu meço a concentração de íon sódio, por exemplo, em algum meio, então eu posso escrever, por exemplo, uma grandeza como isso aqui. Problema nenhum. Isso aqui seria menos o log da concentração de Na+. É só uma questão de vocês definirem.
Ah, isso aqui aparece com frequência? Lógico que não, mas não tem problema nenhum escrever desse jeito. Porque esse P aqui é um operador, que significa menos o log do operando. Tá certo? Bom, vamos fazer umas continhas para a gente brincar. O que? A escala variaria, porque no pH a gente coloca de 1 a 14. Eu teria que definir uma escala se eu fosse fazer, interpretar. Então, o Aleph está perguntando assim, o pH a gente define, na verdade a gente define de 0 a 14, né? Se eu fosse fazer para o sódio, por exemplo, para qualquer outro íon, se eu entendi a tua pergunta, eu tenho que fazer a mesma, limitar a faixa? Vou lembrar vocês que pH é um conceito, usando concentração, né, em mol por litro, é uma forma simplificada de nós lidarmos, né, com concentração hidrogeniônica no meio. Porque do ponto de vista de pH, né, de acidez do meio, o normal seria nós trabalharmos com a atividade do íon H+. A atividade é a concentração efetiva, né, porque um íon ele sente a presença do outro. Então, quando a concentração de H+ é muito baixa, é porque a concentração de OH- nesses equilíbrios ácido-base é alta. E quando a concentração de H+ é muito alta, de OH- é muito baixa. Então, se a concentração das espécies químicas vai ficando muito alta, eu saio do comportamento normal, né? Então, não tem mais sentido. Por exemplo, vocês vão ver em alguma disciplina do curso de farmácia e bioquímica que a gente pode definir, sim, meios muito mais ácidos do que os definidos numa faixa de pH de 0 a 14, por exemplo, abaixo de 0. Só que você não pode definir como o pH usual que a gente define. Existem outras constantes, outras formas de trabalhar a concentração hidrogeniônica usando atividade, né? E aí você vai ter valores de -2, -3, -4. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero mostrar para vocês por que o tampão funciona. E a gente aproveita e faz uns exercícios aqui. Não foi por acaso que eu peguei principalmente ácido acético e amônia. Porque são dois sistemas muito conhecidos, muito usados e que têm uma peculiaridade, que é pura coincidência. O Kb da amônia é também 1,8 vezes 10 a -5. Então, isso é bastante conveniente na hora de fazer conta. Mas vamos pegar um exercício, porque mais aqui no final, são 12. E há alguns exercícios nos quais eu digo o seguinte, você calculou o pH, mas aí, se você colocar aí uns H+, o que vai acontecer com o pH? Né? Então, a gente vai fazer esse tipo de conta hoje. Eu acho que a primeira vez que eu coloco isso é aqui. Na terceira questão, né? Terceira questão, qual será o pH se a solução de ácido acético, descrita na questão 2, forem adicionados íon H+, que corresponde à concentração de 2,0 vezes 10 a -4 mol por litro. Então, para isso, eu tenho que fazer a segunda questão. Então, resolvendo a segunda questão, o equilíbrio de ácido acético acetato. Bom, a primeira questão é só sobre ácido acético, né? A segunda, desculpa. Então, qual é o pH de uma solução 1,0 mol por litro de ácido acético e qual é a composição química de cada espécie presente no equilíbrio? Então, é um equilíbrio químico, o ácido acético é um ácido fraco, ele vai doar um próton. Ele é um ácido de arrênios e é um ácido de Bronsted-Lowry também. Ele vai doar um próton para a água. A água é, portanto, uma base de Bronsted-Lowry. E esse ácido acético ele vai gerar uma base conjugada, que é o íon acetato. E a água, que é a base, vai gerar um ácido conjugado. Por que ali eu coloco ácido acético? HAC, abreviadamente. Oi?
Por que eu não coloco H+ e acetato? Oi? A gente já viu nas aulas passadas que o ácido acético é um ácido fraco e a forma predominante é a forma não ionizada. E eu sempre vou escrever a forma predominante, tá? Se eu for fazer isso aqui tem uma constante de 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu coloquei uma tabela de constantes para vocês, mas podia ser, né, pegado na literatura, em qualquer livro. Então, a gente vai fazer umas contas com isso. Essa constante de equilíbrio, ela vai ser escrita, a água não entra, mas é a concentração de acetato, concentração de H3O+, que do ponto de vista de equilíbrio, é exatamente a mesma coisa de eu escrever H+ aqui, e, portanto, só colocar ácido acético em equilíbrio com acetato e H+. Só que eu não evidencio a história do ácido e da base, de Brother-Lawrence. Legal. Eu sei o valor da constante, eu sei a concentração de ácido acético, eu tenho uma concentração nominal, e eu não sei dessa concentração nominal de 1,0, quanto que vai sofrer ionização. Então, eu tenho 1,0, que é a concentração nominal, menos X, que é a fração das moléculas de ácido acético que vai sofrer ionização. Obviamente, esse X de ácido acético que sofre ionização vão gerar X de acetato e X de H+, ou H3O+. Olha que legal, né? Uma partícula, que é a molécula de ácido acético, uma só, ela gera duas partículas. Uma de H+, ou H3O+, e outra de acetato. Isso aqui é interessante porque daqui a pouco a gente vai falar de concentrações. Um dos modos que eu tenho de expressar concentração é através da osmolaridade ou osmolalidade. E aí eu tenho que olhar o número de partículas que eu tenho em solução. Bom, vou montar essa equação aqui, o X, concentração de acetato é X, concentração de H+ é X, eu vou ter X², concentração de ácido acético é 1,0 menos X. Nós já vimos que esse X ele é muito pequenininho, se eu estou trabalhando só com 2 algarismos significativos, eu não tenho que levá-lo em consideração no caso do ácido acético. Então, essa nossa equação, ela fica 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a X², que eu estou dividindo por 1, de modo que X vai ser igual, lá vamos nós com a calculadora, né? Raiz de 18 vezes 10 a menos 3. Se alguém puder calcular a raiz de 18, 4,24. Falei, a Dalva é doida, né? Ela fez uma aproximação aqui, mas eu não sei se essa aproximação pode ser feita ou não. O que vocês fazem? Pegam esse número aqui, voltam nessa equação original e vejam se com 2 algarismos significativos vocês têm o valor da constante, que é 1,8 vezes 10 menos 5. Se vocês tiverem 1,6, se vocês tiverem 1,9, 1,7, é porque não pode fazer a aproximação. Se der 1,8, a aproximação foi um sucesso. Agora, notem, né, que é da ordem de 10 a menos 3. Eu estou trabalhando com uma casa decimal só, 1,0. Então, não vai afetar o valor da concentração de ácido acético. Então, a pergunta é assim: qual é a concentração das espécies químicas presentes? E vou colocar aqui só os resultados, porque a gente vai precisar comparar, tá? Então, da questão 2, a concentração de acetato é igual à concentração de H3O+,
e vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração de ácido acético é 1,0 menos 4,2 vezes 10 a menos 3, que vai dar 1,0 mol por litro.